pessoal de casa, tudo bem com vocês? Estamos retornando, né? Mais um ano começando, ano de 2025 chegou e nós, eu e Fábio, do Papo de Psicóloga, estamos iniciando um novo formato. Um novo ano, né, Petra? Um novo ano e muitas novidades surgindo por aí. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. E eu agradeço por estar com você. Eu também. Mais uma vez. É sempre uma honra, né, estarmos juntas e todos os aprendizados que esse programa tem trazido para as nossas vidas. Muito aprendizado para nós duas e acho que para todo mundo aí. Petra, como é que você foi de férias? Eu fui bem, consegui descansar, rever a família que veio de longe e pude relaxar um pouco, organizar melhor as ideias. As férias é bom para isso, né, Petra? Você de repente descansa, mas de repente você tem coisas assim para planejar e vir. Então a gente teve ótimas férias, né? Sim. Mas voltamos, retornamos e vamos dividir com vocês que estamos hoje muito felizes de ter um programa só nosso. Exatamente. Né? Mas voltando sempre e dizendo que todas as interações de vocês serão muito bem-vindas, perguntas, comentários, eu acho que foi isso que fez crescer e ter essa forma linda que está nesse momento, e que não é? impulsionou, né, para que esse novo projeto pudesse nascer e a gente dar seguimento neste ano, né, que se inicia. Sim, e nesse momento entre planejar como vamos falar, como vamos fazer, não tem como mudar, continuamos da mesma forma, conversando e sempre colocando entre um parêntese que tudo o que nós trazemos aqui não é terapia, né? Sim. Não é análise, mas sim, eu e a Petra dedicamos muito tempo estudando para que trouxemos dentro de cada tema recortes teóricos e vinculado com a nossa experiência clínica, né? Exatamente. Mudamos o formato, mas não perdemos a nossa essência. Não, pode a nossa essência continua, continuamos. Adorei a palavra essência. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso programa de hoje. Sim. Eu acho que essência é a palavra que tem assim, encaixa perfeito, porque hoje nós vamos ter aqui dividindo com você uma profissional maravilhosa, falando sobre a ética da estética. E eu acho que é sobre a essência, não é? Então a doutora Daiane trouxe pra gente, vai trazer a sua experiência clínica e a sua trajetória dentro dessa essência da ética da estética. Eu acho que vocês vão adorar o nosso bate-papo, que vai continuar sendo bate-papo. Isso não se pode mudar. Exato. Então, as férias fez muito bem pra gente. Sim. Trouxemos novidades e aguarde que vamos ter a doutora Daiane aqui com a gente. Desde sempre, os homens acreditavam ter sido criados com a imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer, de alguma forma, que apresentava a condição humana com uma significância de uma eterna busca da perfeição. Entendo que se tornou uma corrida desenfreada dentro de um olhar biológico, psíquico, estético e espiritual. Em plena tecnologia que temos hoje, a mídia apresenta fórmulas milagrosas para que se tenta alcançar a plenitude da perfeição. Essa perfeição, antes de mais nada, era um caminho ético, agora puramente estético. Antes, o corpo era da ordem do sagrado e vivia sob controle para evitar que o homem caísse em tentação, a tentação dos próprios desejos. Hoje, o que conta é a aparência. As imagens dos corpos que se desfilam por aí assumem uma forma padronizada e exigente, se colocando no lugar do desejo do outro. Portanto, o pecado agora é ser gordo, é ter estria, é ter rugas. Vivemos por aí, né? Pensando nisso, nos atores e atrizes, né? Que tivemos a experiência há pouco de ver, que apareceram nas mídias como se tivesse uma cara de 20 anos, mas cronologicamente mais de 60 ou 50 anos.
São muitas as ofertas para que as mulheres hoje se aparecem bonitas, mas desejáveis e ilusoriamente perfeita. Para isso se muda a cor do cabelo, para isso se faça cortes, se corta a bunda, se corta peito, se corta a vulva e pode se enfeitar. Hoje, para garantir estar dentro desse grupo social aonde a mulher precisa da aprovação desse olhar do outro, também pode se pensar na ordem familiar, da ordem da perfeição da mulher, como uma mulher que é representada lá no inconsciente dos nossos pais, aonde a mulher vem se deslocando minimamente ao longo da sua vida, dentro dessa posição originária criada pelos nossos pais. Para bancar essa posição, que vem de geração para geração, criamos um foco em olhar em busca desse perfeito e desejado ser completo. Então, pode-se dizer que para ser bela é preciso de uma cirurgia, para ajudar a conquista dessa boca grande, para ter esses músculos torneados, tonificados, como atores de Hollywood, se vale tudo. Mas aí, de repente, vem uma mulher linda, maravilhosa, em 2023, Paola de Oliveira, que se arruma lindamente para ir num desfile de samba. Chegando lá, ela é enlaçada por olhares das mulheres que criticam o seu corpo e dizem sobre o seu estilo de vida. Mas Paola de Oliveira, em vez de ela sentar, chorar e desistir, ela foi às mídias e disse: você imagina se arrumar, de achar linda, fazer uma roupa maravilhosa, ir para um ensaio, chega lá, você é gongonada, massacrada, criticada e você não quer nem entrar. E não estava se sentindo bem, eu não estava me sentindo daquele jeito. Fui criticada pelas mulheres. Então, pode-se pensar que a partir desse comentário, nesse movimento que vemos as mulheres, por baixo desses olhares de julgamento, aonde se espera uma mulher, que comportamento se espera de uma mulher, que corpo se espera de uma mulher. Freud, ele falava sobre a beleza. A beleza não tem uma utilidade óbvia, nem existe uma clara necessidade da cultura para ela. No entanto, a civilização não poderia passar sem ela. Essa coisa inútil que nós esperamos que a civilização valorize a beleza. Mas a mídia convence que as pessoas belas, com corpos perfeitos, terão sucesso no amor e nos negócios. A beleza torna-se encobridora da falta, em uma franca recusa da vulnerabilidade. O corpo passou a ser palco de perfeição e de juventude eterna. A identificação com essas imagens segue um modelo chamado de ego ideal, que aponta para o narcisismo e tenta evitar conflitos de vulnerabilidade, e tem como consequência uma falsa ideia de plenitude e completude, com certo desenvolvimento paranoico em relação ao próprio corpo. Desde sempre as mulheres foram palcos de conflito. Esse padrão movimentou trazendo novos padrões. Temos na literatura e na história exemplos que se vem buscando, que a mulher vem se deslocando. Essa natureza feminina, essa busca, essa natureza desenfreada, que se possa confundir o que é feminino e o que é mulher ideal. Se confundiu nos casamentos, se era por amor ou não, se era uma mulher, poderia ser daquilo ou deveria ser aquilo. Por assim em diante, a cultura designou o lugar da mulher com a inscrição do corpo, tipo uma letra marcada, a letra escarlate. Durante muitos movimentos, em várias culturas diferentes, a mulher que se vem expressava diferente da sociedade, da família, era entendida como louca, meretriz, doida,
e não se encaixava. Por muitas vezes as mulheres tiveram que vestir roupagens e semblantes de como ser homenzinhos para poder bancar esse lugar de mulher super poderosa. Aí se trouxe uma confusão. O que se espera da mulher? Se espera o quê? O comportamento ou o corpo? Então a vulnerabilidade de alcançar esses ideais que tiram a necessidade de controlar. Controlar o quê? Essa é a grande pergunta. Ter um corpo magro, em qual preço? O que se paga para que se coloque nesse olhar dessa sociedade? Tenha-se a ideia de que, para que você tenha um ótimo relacionamento, ou que você busque o amor possível e eterno, eu preciso ter o corpo ideal, o semblante ideal, ou eu preciso ser sucedida na minha profissão e eu preciso ter o corpo que todo mundo espera. Sou suficiente ou esse corpo precisa ideal? Se confundiu o que é corpo, o que é mente, o que é espírito. Nessa corrida desenfreada, onde é claro, por muitas vezes, se cair numa cilada de frustração de vida, aonde que se vincula as relações sociais, emocionais, com aquilo que eu vejo no espelho. Como trazer possível essa vida nessa troca de acolher nossos medos, fazer trocas, aonde não existe soluções milagrosas e existe uma ética, a ética do amor de si, do amor do próprio corpo. Com o amor por si, seja possível que se tornamos refém do nosso próprio desejo ou não. E retomando o nosso programa de hoje, nós temos uma convidada muito especial, a doutora Daiane Barbosa, dermatologista, que vem falar pra gente, né, nesse bate-papo gostoso de hoje, sobre a ética da estética, como a Fábio já havia nos falado. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite, é uma honra tê-la aqui conosco. E hoje vamos deixar você bem à vontade para a gente falar um pouquinho desse assunto que tem tomado, né, as redes sociais. Eu acho que tem uma proporção bem grande, né? Sim. Primeiro eu quero agradecer, né, vocês, a Pétria e a Fábio, pelo convite de estar aqui falando desse assunto, né, que é tão importante para mim, né, sobre a ética na estética, e principalmente hoje, que é o dia do dermatologista. Então, assim, agradeço muito esse convite, estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho hoje. E que interessante que a gente nem sabia que era dia do dermatologista, né? É verdade. Nós não sabíamos, fizemos o convite para a doutora, assim, sobre o dia, não organizamos a data associando com o dia do dermatologista. Eu achei muito lindo, cair exatamente nesse dia. Foi uma grata surpresa. São as surpresas da vida, não acha? Sim. E são surpresas que são presentes, né? São presentes da vida. Eu também, como a Pétria, agradeço você ter vindo aqui. Agradeço por dividir o seu tempo, né? Quando cada convidado aceita vir aqui, divide um pouco do seu tempo com a gente e com vocês, para trazer essa sabedoria, para trazer esse fragmento da vida que é tão importante para... Não é só a profissional dermatologista, mas sim é a mulher que antes de ser a dermatologista, ela teve buscas, teve desejo. E essa que é a grande curiosidade que a gente tem, né? De que não somos só o profissional, mas antes do profissional somos mulheres, fomos crianças, filhas, né? Você é mãe? Sim, sim, sou mãe da Catarina, de 5 aninhos. Então olha que lindo. Sim. Então, muito obrigada por ter vindo nesse dia tão especial para você também. Sim, né? agradeço. Doutora, você é daqui do Medianeira? Não, eu não sou de Medianeira, né? Eu sou medianeirense de coração, eu falo, paranaense de coração, mas eu sou mineira, sou nascida em Uberaba e fazem 5 anos e meio que eu estou aqui em Medianeira. Mais uma mineirinha no programa. Pétria, você é da onde, de Minas? Eu sou de Governador Valadares, leste de Minas. É próximo não, né? Não, é bem longe. É bem longe, é sul de Minas. Mas né? parece É que oeste, né? Mas não parece que Minas é um lugar só?
Sim, Minas é um estado grande, bem grande, bem diversificado, bem né? diversificado. E Até a nosso cultura- sotaque é bem diferente. Sim, mas quando eu digo um lugar só, é uma característica, não importa se é um canto de Minas ou outro, mas o mineiro tem uma característica muito gostosa. É que o né? mineiro é um povo muito acolhedor, Muito é um acolhedor. povo muito receptivo, caloroso. Essa é uma característica muito marcante do povo mineiro. Sim. E como foi esse momento, esse desejo de vir para cá? Então, eu falo assim que é destino mesmo, né? E eu me senti muito acolhida aqui em Medianeira justamente porque eu falava que eles são muito parecidos com os mineiros, né? São pessoas muito acolhedoras, né? Então, assim, foi ao acaso que nós viemos parar em Medianeira, nunca tinha ouvido falar em Medianeira. E nessa trajetória, assim, a gente queria morar em uma cidade mais tranquila e a gente estava nessa busca. Viemos parar aqui e eu adoro Medianeira. Eu falo que, assim, eu chego na minha cidade hoje e eu fico um pouco perdida, porque eu sou agora medianeirense, adoro a região, adoro as pessoas, a gente fez muitas amizades aqui. Isso é lindo, né? Sim. Isso é lindo. Em Minas, a sua família é de lá? Ficou lá? Sim, a minha família toda é de Uberaba, de Minas. Estão todos lá. Até tem que trazer Então alguém, mas é aí você difícil. fez esse descolamento também familiar. Você descolou da sua família Sim. e veio para cá. Sim. Corajosa, hein? Sim. É extremamente desafiador, porque a gente perde a nossa rede de apoio, a Sim. gente perde, né, todo esse círculo Sim, familiar. mas você sabe que eu falo que a gente encontrou pessoas que são verdadeiras famílias pra gente aqui. Então, Sim. assim, a gente não fica totalmente sem essa rede de apoio. Hoje a Catarina já tem a Dinda dela aqui, então, assim, são pessoas que acolheram mesmo a gente como família. Que gostoso. Sim, Isso é muito legal importante. isso. Vocês são famílias escolhidas, né? Famílias escolhidas, E como exatamente. era você lá em Minas? Como que era aquela criança mineira lá? Então, eu morei em Minas até 2008. Isso já fazem 13 anos, 14 anos, né? Eu decidi escolher o caminho da medicina. Vou começar contando um pouquinho Ai, ótimo! Seria muito bom, né? Sim. Na verdade, assim, não foi uma decisão, porque desde que eu me entendo por gente, eu vivo nos corredores de hospitais, porque meu pai é médico. Então, assim, quando eu penso porque a medicina sempre foi assim, desde criança, o andar nos corredores e sentir que eu era parte daquilo, que eu era médica. Então, eu acompanhava, meu pai sempre levava desde pequenininha, depois acompanhava ele adolescente, acompanhava ele nos atendimentos. Então, assim, isso era uma coisa certa já para minha vida. Eu nunca tinha pensado em outra profissão. Isso era para a vida mesmo. Quando chegou ali na adolescência, a hora de decidir, eu prestei medicina e eu não passei. E os meus pais sempre foram muito acolhedores. Tudo bem, se você acha que está difícil, pode escolher outro curso. Então, assim, escolhi fazer veterinária, que era o que eu achava mais parecido com medicina. Então, eu prestei veterinária, passei e abandonei ali o sonho da medicina. Você acha que você abandonou ou guardou? Em algum Eu acho que eu guardei. Eu O guardei. que a gente abandona, a gente deixa para trás e segue, verdade, né? Depois foi você retornou. guardado. E foi justamente isso, o guardar mesmo, porque quando eu formei veterinária, eu ia ali encontrar com meu pai no hospital e eu ficava triste, sabe? Sim. Frustrada mesmo, porque aí eu via ali colegas minhas trabalhando com meu pai e eu me sentia frustrada. Então, a tua escolha causou angústia? Causou, e foi por isso que meu pai viu isso e falou, olha, agora que você está mais madura, então por que você não para, tenta, estuda para medicina e vai atrás do seu sonho. E foi exatamente isso que Seu aconteceu. pai teve um bom olhar, não teve? Eu acho que foi sim, porque naquela época eu não tinha maturidade realmente para seguir uma faculdade de medicina. Eu falo assim, muito do que eu sou hoje foi pelo que eu passei convivendo ali na época da faculdade veterinária, o convívio com as pessoas que eu tive. Isso me fez amadurecer muito e ter um olhar muito diferente, entendeu?
Sabe que a gente sempre diz que nunca é na ordem cronológica, né? Mas na ordem lógica da vida. Sim. É a lógica do momento. Sim. Então, olha que lindeza seu pai. Sim. Ele percebeu, ele mais, né? Qual que era a especialidade dele como médico? O meu pai, ele é cardiologista, geriatra e intensivista. Ele é um médico completo. E aí observou muito bem a sua angústia. Sim. E que ele disse, agora é a hora. Acredito que ele sabia que eu precisava passar por muita coisa ainda para viver a medicina, porque a gente sabe que envolve muitos aspectos, desde emocional, né? A gente precisa, a medicina não é fácil, não é fácil, não é o glamour que as pessoas veem, né? Medicina não é o que está na aparência, né? Não, exatamente. Sim. Então acho que essa carga aí que eu precisava ganhar primeiro para depois poder seguir o caminho. Falo que é tudo muito certo, Deus faz tudo muito, muito certo, né? Sim. Então, é isso. E como foi então fazer essa transição de carreira? Mas Petra, quando a gente diz transição de carreira, primeiro a gente tem que viver muito. Não sei se eu estou errada, tenta me... Não é questão de errada ou o meu pensamento é lógico, né? De que a transição de carreira, para que você faça uma transição, você viva a carreira intensamente, depois faz um salto para outro. Mas, pelo que você está me falando, você não viveu a carreira, você ficou tomada pela angústia. Não, eu vivi. Ah, você viveu? Eu vivi e eu falo assim. Como foi então essa experiência? Eu me formei veterinária e fui trabalhar, então eu trabalhava em fazendas, acompanhava várias fazendas, então eu falo assim que foi muito importante para mim conhecer vários tipos de pessoas, conviver com pessoas mais simples, a pessoas mais sofisticadas, então isso que me fez entender muito sobre humildade, sobre pessoas mesmo, ver a essência exatamente das pessoas, e não pensar que o mundo é só o bonito, né, o que a gente vê muito hoje, a gente vê com as redes sociais, então todo mundo sempre pensa que é tudo glamour, tudo lindo, e não é assim. Então eu acho que isso para mim foi muito importante, essa vivência. Eu trabalhei durante 6 meses em fazenda, acordava de madrugada, me perdia nas estradas, então assim, foi um verdadeiro aprendizado. Você viveu uma aventura, então. Eu vivi isso. As redes sociais romantizam muitas coisas. Exatamente. Mas quando a gente, às vezes, está na prática de uma profissão, a gente lida com aqueles dias difíceis, né, os dias desafiadores. E como que foi para você viver essa veterinária, esses momentos? Foi muito aprendizado, foi exatamente isso. Foram 6 meses que eu vivi ali uma realidade completamente diferente do que era a minha, né? E para aprender mesmo. E eu falo assim que foi essencial depois para a medicina, porque assim, quando a gente chega na medicina, você acaba tendo que guardar muitos dos seus sentimentos e seguir. Então, assim, e humildade, principalmente. E uma coisa está me chamando muita atenção, eu não posso deixar de falar. Desde que você chegou, eu olhei para você e eu vi que você professa uma fé. Né? E a gente não precisa nem necessariamente entrar no campo da religiosidade, mas eu vejo que você tem uma fé. E muitas vezes a medicina, né, as ciências, elas são um pouco apartadas disso. E como que você se sentiu quando você estava na veterinária com tudo isso? Interferiu? Teve alguma interferência para você? Essa questão de fé e religiosidade, eu sempre acredito que tem uma força maior guiando a gente ali, né? Então, exatamente por isso que nada disso aconteceu antes, porque eu queria simplesmente ali não passar pelas dificuldades, né? Simplesmente ser médica, viver a parte bonita, e acho que foi bem isso, Deus colocando ali no meu caminho, não, você precisa aprender primeiro sobre humildade, sobre pessoas, para depois você poder seguir o seu caminho. Eu vejo por esse lado. E aí você deixou da veterinária e entrou na medicina. E como que foi essa entrada? Você teve essa demora, teve essa angústia, ou foi assim naturalmente? Foi muito mais leve. Foi muito mais leve, porque não tinha aquela pressão, E né? você para de brigar com o cronológico, Exatamente. né? Você para de ficar brigando com o relógio, quanto tempo falta para me formar.
é o que a gente vê nos adolescentes hoje em dia, é isso, não é? Exatamente. O que você vê nos adolescentes? Eu preciso fazer, eu preciso viver isso, quer dizer, é na ordem. Sim. E lógica. às vezes também essa virada, né? Porque você teve que fechar um ciclo para abrir um outro. Você teve que virar uma página, mas só que nada foi perdido, né? Porém, tem pessoas que quando tem que fazer essa transição, eles sofrem muito por achar que perderam aquele tempo, que perderam o que foi estudado. Foi muito tranquilo para mim. Foi assim, a partir que meu pai falou comigo, eu decidi, falei, então tá, então é isso que eu vou fazer agora. Então eu parei ali a minha vida, voltei a estudar, né, na época para cursinho, eu até fui para cursinho, eu falava, gente, mas eu sou muito velha, imagina, com 23 anos, 24 anos. Hoje em dia, Achava que estava muito velha, comecei o cursinho, cheguei no cursinho e falei, meu Deus, tem 6 anos, eu não lembro de mais nada, não vou conseguir passar em medicina. E eu tinha vergonha, porque o pessoal sabia bastante, eu não sabia. Então parei, contratei um professor particular, né, que ia na minha casa, e fiquei estudando em casa por 9 meses, e aí consegui passar em 2 vestibulares. Então eu falo que foi muito tranquilo. Você contratou para ir para casa porque você teve dificuldade de acompanhar o cursinho ou pela vergonha? Pelos 2 motivos. Que interessante. Porque acho que a vergonha me impedia de me expor, de me acompanhar. De acompanhar, exatamente. É interessante ver tudo isso, porque nesses momentos, o quanto que nós nos aproximamos uns dos outros. O quanto que todos nós temos dificuldades, né? E o quanto eu fico imaginando que as pessoas de casa podem ficar pensando, nossa, eu passei por algo parecido, nossa, ela também enfrentou uma dificuldade, olha como que ela lidou com isso. Então, como que é bonito a gente ver as superações. Sim, são as semelhanças, né? E sabe o que me chamou a atenção? Então, você sempre brigou com essa situação de ser vista pelo outro? Essa imagem. Pela imagem? Olha como tudo vem de encontro. Você me entendeu, não foi bem? Tudo bem, exatamente. Então podemos dizer que você é muito corajosa. Sim. Porque para escolher esse caminho da medicina, que é a imagem, né? E que tem muitos holofotes, inclusive. Sim, né? você é muito corajosa. Sim, obrigada. E então você passou em 2 lugares, você pôde escolher. Sim, você não foi escolhida como o curso de medicina veterinária. Aí nessa situação você pôde escolher, foi isso? Sim, pude escolher. E é bom escolher, né? Muito bom. Foi, por isso que eu falo que foi assim tranquilo. Né? Apesar de ter um professor ali comigo todos os dias, foi uma escolha para me adaptar, para conseguir o que eu queria, né? E deu tudo certo, foi muito tranquilo. Então eu falo assim, às vezes a gente não é tudo bonitinho como a gente imagina. Então eu sempre venho ali adolescentes que estão justamente nessa fase e os pais querendo convencer eles de fazer algum curso. Eu sempre falo, deixa, porque assim, tudo acontece na hora. Às vezes ele precisa amadurecer. Os pais não convencem, né? Exatamente. O seu pai teve que recuar. Eu acho isso maravilhoso, deixar eu seguir né? meu caminho para eu entender, né? Que teve que recuar, teve que deixar você viver, se perder na fazenda. Sim. Olha, nesse momento a psicanálise fica ali, né? Ecoando. Você teve que se perder ali para que ele pegasse na sua mão e falasse, vamos? Sim, exatamente. E olha como que foi lindo quando a gente falou naquele programa sobre o filho ideal, né? E esses filhos que são idealizados pelos pais e a idealização desses pais, né? O seu pai, ele soube talvez guardar essa idealização, respeitar o momento e independente de tudo, ele te amou. Sim, falo que são muito sábios, né? Porque eles deixaram realmente seguir meu caminho para evoluir, mas sempre estiveram ali, nunca forçando o que ele queria. Claro que ele queria, sempre quis também. Ou ele observou que era você que sempre quis, né? Você disse, meu pai sempre te levou nos caminhos, nos corredores do hospital. Sim. Então, seu pai sempre te colocou, te pegou na mão e te mostrou qual era o caminho. Sim. Esses são os corredores dos hospitais. Sim. Então, você sempre estava ali dentro desses corredores. Sim. Mas sem nunca me obrigar por isso nada, que eu né? digo para você que você foi muito corajosa, porque você decidiu ir fora do corredor. Sim. Porque é fora de um caminho, ou escolhendo outros caminhos, que nós
podemos ter escolha de retornar ou ficar naquele ou um novo caminho. Então é uma questão de escolha. Você aprendeu a estar dentro dos caminhos, dos corredores dos hospitais. Foi difícil permanecer, sim, é muito difícil, porque seu pai estava sempre de mão dada com você, sim, né? Sim. Nesse lugar era só você, mas você foi conhecer um outro caminho. Sim. E se perdeu. E de repente... Até se encontrar. Até se encontrar, isso é lindo. Por quê? Porque são as tentativas de vidas, e todas as tentativas são válidas. Sim. Porque qual que é, vamos falar, o cardápio da vida? É provar. Claro. Sim. A experiência. É provar. E aí, depois quando você entrou em medicina, você fazia a pergunta clichê, né? Vamos lá. Você já entrou desejando a sua área de dermatologia ou você descobriu dentro da faculdade? Não, na verdade, assim, essa parte estética, né, sempre teve presente na minha vida, né, desde, falo assim, acho que uma influência da minha avó ali, que sempre foi muito vaidosa. Ah, que lindo. A minha mãe não é nada vaidosa, mas a minha avó muito vaidosa, então, assim, sempre gostei de me cuidar. E já ia na dermatologista desde novinha, desde os meus 12 anos ali eu ia na dermatologista. Então, assim, era uma inspiração para mim. Então, assim, dentro da medicina eu já sabia que sempre, desde novinha, era isso que eu pensava, vou ser dermatologista. Mas por você conhecer a dermatologia ou por você visualizar a estética? Por visualizar a estética. Por gostar disso. Então, de me cuidar. primeiro você entrou pela imagem. Sim. Pela imagem e pensando em mim, né? Que era o que eu gostava em mim, sempre que eu gostei. E quando você ia nessa dermatologista que você conheceu com 12 anos, o que você via ali nela? O que eu queria ser. Sim. A transferência. Sim. Você teve uma transferência com ela. Sim. Inclusive, eu falo que é tão interessante a vida, assim, que esse dermatologista, o marido dela é veterinário. Sim, e eu fiz estágio. Ficou aí daí. Eu fiz estágio com ele e por um tempo, e aí eu via ela toda vez ali, às vezes ela vinha ali conversar e eu pensava, nossa. Era aquele guardado realmente. Essa rua que eu quero. É isso. E daí eu falo assim que eles são um casal inspiração, que assim, eu segui pelo caminho dele e depois com ela. E é muito legal, porque assim, há poucos anos atrás eu encontrei ela em um congresso, assim, ao acaso. E naquele momento eu falo, nossa, olha que legal encontrar com ela aqui, né? Então foi uma inspiração. Isso é um troféu, não é? Nossa, é uma sensação de só quem está nesse lugar de viver, quer dizer, eu estive ali, eu vi aquilo e eu quero chegar. Sim. E a transferência ficou ali. Então você fez a faculdade pensando sempre na dermatologia. Isso, sempre na dermatologia. Pensei, teve um dado momento que eu até resolvi ali, será que é dermato mesmo? Hoje é um caminho que tem muita, eu falo que assim, especialidades atuando, né, nesse caminho da estética, mas por fim não cheguei a pensar na radiologia, lá que o Márcio é radiologista, meu marido, mas por fim não teve jeito, eu falei que é isso e que eu vou fazer tudo que eu gosto. Desde os 12 anos pensando nisso. Exatamente, então não vou, é o que eu gosto mesmo, desde os 12 assumir, anos, né, abraçar. Exatamente. Mas essa conversa está maravilhosa e acho que vamos para o intervalo e depois voltamos. Um novo conceito em Porto Belo, inspirado no templo do automobilismo brasileiro. A SBK 17 apresenta o Interlagos.
só esses produtos firmeza, eles vão te hipnotizar. São tão bons que com certeza você nem vai me escutar. Já que você não está ouvindo, vou agora aproveitar pra mandar um abraço pra Lindo e pra minha mãe, Dona Guiomar. Frimeza, quem experimenta, recomenda. Com Frimeza vai tudo bem. Curioso as pessoas ficarem tão encantadas com a tecnologia. A tecnologia que deveria ficar encantada com as pessoas. O ser humano é extraordinário. Descobrimos a gravidade, ao mesmo tempo, realizamos proezas que nos fazem duvidar de sua existência. Fomos à Lua, chegamos a Marte. E todo dia vamos a um lugar ainda mais surpreendente. O lugar do outro. Não estamos negando a tecnologia, mas o que nos encanta mesmo são as pessoas. A gente usa a inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Investimos em tecnologia de ponta, mas investimos em simpatia de ponta também. Tratar as pessoas com carinho nunca será obsoleto. Sicredi é ter com quem contar. Voltamos do intervalo, voltamos com a nossa convidada especial, falando sobre ética e estética, né? Ficamos sabendo um pouco sobre essa trajetória, ela é muito linda. E como é belíssimo saber que nós podemos percorrer pelo aquilo que desejamos para ter uma harmonia de vida. Eu acho que casa tudo com o nosso tema hoje, né? Harmonia. Sim. E então, no outro bloco, você estava falando com a gente que sempre desejou estar nesse lugar que você hoje está, né? Uhum. E no início do programa, eu li um texto que eu não pude deixar de fazer sobre toda essa trajetória que não só a mulher, mas é que o mundo vem se transformando nessa questão da imagem, dos corpos, dos ideais, né? Onde eu quis dar esse tempero para que pudesse saber o que realmente nós queremos hoje transmitir aqui no programa, né? E eu pensei numa pergunta muito interessante, desde os 12 anos, é uma coisa que está chamando a atenção, eu acho que é algo que te brilha os olhos, né? Uhum. O que é estética, doutora? Então, estética é realmente essa busca pela harmonia, a busca pela saúde, pelo bem-estar mesmo. Quando a gente pensa na palavra estética, eu acho que faz parte de tudo da nossa vida, né? Uhum. Então, é desde o nosso acordar, como que a gente vai se apresentar para o mundo e se a gente está bem para isso. Então, assim, essa busca, ao meu ver, essa busca incessante pela estética é muito mais complexa se você for pensar na questão de saúde, tá? Uhum. Entre você colocar ali o gordo, é feio, o magro é bonito. Uhum. Não é isso. Na nossa cabeça, quando a gente pensa no magro, a gente está relacionando isso à saúde. Uhum. Não que o gordo não seja belo, mas é que na nossa cabeça a gente está pensando em saúde e a gente busca a harmonia, a gente busca o que é certo para a nossa vida. Então, assim, eu vejo mais por esse lado. É doentio uma busca incessante quando você busca por meios que não são saudáveis, né? Uhum. Como você querer ter um corpo maravilhoso e se encher de hormônio, né? E isso não é saudável. Então, assim, o que é estética? Estética é uma palavra ampla. A gente tudo quer estética. Desde um documento que um advogado faz, ele precisa te apresentar aquilo ali bem. Uhum. Então, assim, você acorda, você se olha no espelho e se você tá bem para encarar o mundo, né? Você se sente autoconfiante. Então, eu acho que a palavra estética envolve tudo isso e não só ver o lado que as pessoas julgam ali muito da estética, né? De querer ter corpo perfeito, exagero nos procedimentos estéticos, isso é doentio. Então, assim, mas se ver pela palavra estética em tudo,
é saudável, é uma busca pela saúde. Então, pelo que você está falando, a estética é uma estética de vida. Exatamente, uma estética de vida, né? É mais pensando pela harmonia, que é o que a gente busca na nossa vida, né? É o equilíbrio do que é certo. Eu pensei no equilíbrio, quando ela falava de harmonia, de equilíbrio, de homeostase, né? Exatamente. Nossa, Petra, a gente está ligada, nós duas, eu pensei a mesma palavra, que é isso, gente? Pensei na mesma palavra, essa homeostase que é necessário, né? A gente estuda lá na biologia. E aí a gente pensa muitas vezes que estética está ligado só àquilo que se vê, né? Mas como eu vou cuidar dessa imagem se eu não consigo equilibrar todas as outras partes, né? Então, assim, tem que, a saúde como um todo é um contexto, né? Exatamente. Então, para que tudo possa estar equilibrado, ambos têm que estar se conectado em harmonia. E pelo que você está dizendo, a estética vale muito naquilo que se vê e naquilo que se vive, né? Sim. Com certeza. Essa nossa... É que nem você fala, você tá ligada a isso desde os seus 12 anos. Sim, é o que eu vi sempre, né? O que é belo, o que é certo, fazer certo. Mas pensando nessa questão, né? Os seus olhos viram nessa pessoa, pelo que você falou um pouquinho, não só a profissão dermatologista, mas sim a mulher. Exatamente. A pessoa, porque a estética, pelo que está bem claro, adorei a definição, vou lhe falar que eu não sabia. Não busquei nem saber para vir para cá, porque justamente gostaria de ouvir de você. Achei a definição maravilhosa. Sim. Porque pelo senso comum, a estética só é aquilo que se vê belo. Sim. Né? E trazendo harmonia, isso é lindo. Então, isso que você viu com ela, não foi só o que é belo, o que a dermatologia traz, mas a harmonia de você chegar, de você ser acolhida, de ter pela fala. E todo esse contexto fez com que você tivesse feito a transferência. Vai muito mais além do que aquilo que os olhos físicos veem, porque eu acho que tem o olhar da alma. O olhar do psíquico. Com certeza, envolve tudo isso. Não é simplesmente essa estética que a gente acha que é... Quando se fala em estética, as pessoas pensam aí nessas harmonizações faciais, no bocão, mas não é isso. Tanto que quando o paciente chega, senta ali na minha frente, eu converso de toda a saúde dele. Ele chega para mim e fala, o meu cabelo está caindo, estou ficando calvo. Ou a mulher chega e fala, meu rosto está derretendo. Eu começo desde o estilo de vida, desde a alimentação, a saúde emocional, começo vendo tudo isso para a gente chegar numa harmonia. Porque eu falo assim, não adianta nada você vir aqui e talvez gastar com um monte de procedimento aqui, sendo que você não está fazendo o básico, que é cuidar da sua saúde física. Eu falo se alimentar bem, fazer uma atividade física. Então eu cobro muito isso dos pacientes, tá? Então eu quero começar da base, porque não é só esse que a gente vê aqui, né? Então a gente tem que envolver não é só o que os olhos veem. Exatamente, como a é além disso, né? É além dos olhos físicos, né? Exatamente. E o nosso papo de psicóloga hoje está muito bom. A gente está recebendo a nossa convidada, a doutora Daiane. Vamos fazer uma pausa agora, porque nós temos uma excelente oportunidade de empreendimento para mostrar para vocês, para apresentar para vocês no litoral catarinense. Um novo conceito em Porto Belo, inspirado no templo do automobilismo brasileiro. A SBK 17 apresenta o Interlagos.
Gostou? Entre em contato com o número que está no vídeo. E podemos voltar Vamos agora. continuar, porque não tem como deixar, depois dessa belíssima explicação sobre estética, não tem como não perguntar o que é ética da estética para você. Então, a ética na estética para mim é oferecer segurança para os pacientes. Tanto a segurança nos procedimentos, como você ter a percepção dos limites que o paciente pode chegar, né? Quando eu falo segurança, nós médicos, antes de ser dermatologista, ou ser gastro, ou ser radiologista, a gente estuda medicina para a gente poder acolher o paciente como um todo e poder cuidar da saúde dele, né? Para depois a gente estar liberado para seguir outros caminhos, né? Da especialidade, né? Eu falo isso porque nós médicos, a gente tem muita segurança de primeiro a gente saber as complicações que isso pode levar, tanto complicações físicas quanto emocionais. Então, assim, o médico primeiro, ele estuda, assim, as complicações. Então, assim, o médico tem até uma certa... tem que ter uma segurança muito grande para realizar um procedimento. Então, assim, não é simplesmente ir ali e fazer um preenchimento para deixar o paciente com uma boca. Mas, doutora, muito quando grande. você diz segurança, o que você refere nessa palavra segurança de atuar o procedimento? A gente saber as complicações que isso pode dar. E a gente saber tratar essas complicações, entendeu? Então, Então, a assim, segurança segurança seria, eu quero chegar nesse resultado, mas para que eu chegue nesse resultado pode ser que aconteça algo. E a segurança Exatamente. se acontecer esse algo, como eu lido com isso? Exatamente. Então, assim, nós médicos, primeiro a gente vê o problema para depois ir para a parte bonita. Porque já é segurança isso. A gente já ficou ali 6 anos só estudando isso. Então, assim, isso é muito importante para a gente preza muito isso, de saber tratar as complicações que isso pode dar. Não falar que é outra especialidade que faça, ou que é um médico, todos podem ter. Mas, para a gente, isso assim... É o básico para você poder pensar em fazer algum procedimento. Primeiro ter a segurança de saber tratar uma complicação, que hoje a gente sabe que está cheio de complicações. Não é julgar, mas às vezes a gente pega pessoas que estão ali injetando. Para um médico, injetar um ácido hialurônico, ele estuda, não é um medo, mas é saber que tem as complicações, então fazer aquilo com extrema segurança. Não é simplesmente pensar que aquilo é um gel e eu estou colocando aquilo ali na pessoa, não. Isso daí é a parte simples da Porque coisa. cada um é diferente, né? Com certeza, Isso, com é certeza. lindíssimo, porque eu brinco que nós nascemos uma única forma. E essa forma ela foi feita e não existe uma outra. Não existe. Não existe Não outra, existe. então... Não é injetar em um, é o mesmo padrão para injetar no outro. Exatamente. O alcance que esse procedimento pode ter, né? Exatamente. E negligenciar isso é ir contra essa ética, é o que eu entendo. Exatamente, é por isso que a gente preza tanto pelo cuidado com quem vai fazer, porque eu falo assim, para um médico, chegar a injetar, ele já estudou muito, ele se dedicou muito, ele não vai fazendo isso ao acaso, então ele já viu tudo que isso daí poderia dar de complicações para o paciente para depois fazer, com muita segurança. Então, para mim, a ética na estética é isso, Não fazer é com muita segurança, desenfreadamente. fazer exageradamente, né? Porque, assim, essa questão da estética, às vezes os próprios pacientes perdem a noção disso, né? E você vê aí pessoas que estão ficando bizarras. E hoje a gente está vendo uma desconstrução disso, né? Essa é a minha outra questão. Esse ano que passou, eu fui num evento. E nesse evento tinha muitas pessoas, muitas, mas não é aqui na cidade. De repente, quando eu olhei para esse evento, doutor, todo mundo tinha a mesma cara. Mesma cara. É incrível, porque você olhava para as mulheres, elas tinham o mesmo perfil. Mas quando eu olhei para os homens,
eles tinham o mesmo perfil. Aquilo me chamou toda a atenção, que eu fiquei como se assistia aquilo. Daí eu falei, gente, o que é isso? Sim. Então, isso me chamou muito a atenção, porque lembrei daqueles, né, na época da escola, onde todo mundo era igual sentadinho, né? De repente tinha aquele que se fazia diferente. Parecia todos iguais sentados na escola, ali. O mesmo padrão quase de cabelo, o mesmo padrão, eu vou falar errado, mas eu não entendo, o mesmo padrão de contorno, de rosto, padrão de... Eu falei, que história é essa? E o natural tem fugido à regra, Sim, né? e isso tem levado as pessoas assim a se olharem e perder a identidade mesmo, né? Então aí vem a questão emocional disso tudo, né? Tem vários pacientes que vêm para retirar isso, porque não se reconhece mais, né? Chega, parece que a pessoa, num dado momento, ela dá um clique ali e olha, mas cadê? Isso não sou eu, né? E aí estão voltando, tá tendo as reversões dos procedimentos. A gente viu ali na mídia recente a Mayra Card, né? Que teve um produto, inclusive, que ela colocou que é um produto que não sai. Então, assim, para tirar aquele produto do rosto dela, ia ter que fazer cirurgias ali que ia danificar muito mais. Então, você pensa tanto que isso pode trazer a questão emocional, não é só físico, a questão emocional da pessoa, né? Então, essa questão estética realmente é muito complexa. Foi um tema muito bacana que vocês trouxeram para a abertura desse nosso programa. Sabe que quando eu fiz o convite para você e fui contando como que seria a dinâmica do programa, parece que você entendeu exatamente a mensagem que queríamos trazer, sabe? Acho que falamos a mesma linguagem nesse contexto, né? Então, justamente é esse medo. Como que alguém que iria procurar você hoje, né, que falasse para você, eu quero, mas eu não quero perder minha identidade. Então, manter a ética, é isso? Com certeza, com segurança. Que é todo esse contexto, Todo conversar mundo, antes. cada um tem seu limite, né, de procedimentos, então a gente deixar isso bem claro para a pessoa, né. Eu falo sempre que é alinhar a expectativa, né, com a realidade, né, a expectativa do paciente com a realidade, até onde a gente pode chegar. Porque é nossa responsabilidade, sim, a gente colocar para o paciente até onde ele pode chegar, né? Não é pensar no financeiro, né? É ter o cuidado até onde ele pode chegar, Sim, né? tem um limite, né? Um Tem limite dessa limite, idealização, exatamente. né? Porque muitas vezes o paciente ele pode chegar com uma idealização, um ideal de alguém, como eu a imagem ideal, né? Eu quero ficar igual a essa pessoa. Isso acontece muito, acontece diariamente. Só que daquilo que a gente idealiza para o resultado que se tem, Mas uma olha, diferença. é isso que você falou. Eu pergunto o que está acontecendo, porque se você mostra uma foto lá e fala, gente, eu quero ser igual. Como é o nome daquela atriz que mudou o rosto dela agora? Que foi pro Oscar junto. Nem sei. Que foi pro Oscar a Demi Moore. Gente, se a gente for olhar, a gente já tem mais de 60 anos, né? Sim. Então, a partir do momento eu quero ser como a Demi Moore. Qualquer um pode ser como ela? Depois do intervalo falamos. Um novo conceito em Porto Belo, inspirado no templo do automobilismo brasileiro. A SBK 17 apresenta o Interlagos. Olha só esses produtos firmeza, eles vão te hipnotizar. São tão bons que com certeza
você nem vai me escutar. Já que você não está ouvindo, vou agora aproveitar pra mandar um abraço pra Lindo e pra minha mãe, Dona Guiomar. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. Com firmeza vai tudo bem. Curioso as pessoas ficarem tão encantadas com a tecnologia. A tecnologia que deveria ficar encantada com as pessoas. O ser humano é extraordinário. Descobrimos a gravidade, ao mesmo tempo, realizamos proezas que nos fazem duvidar de sua existência. Fomos à Lua, chegamos a Marte. E todo dia vamos a um lugar ainda mais surpreendente. O lugar do outro. Não estamos negando a tecnologia, mas o que nos encanta mesmo são as pessoas. A gente usa a inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Investimos em tecnologia de ponta, mas investimos em simpatia de ponta também. Tratar as pessoas com carinho nunca será obsoleto. Sicredi é ter com quem contar. Retornando com o nosso papo de psicóloga, recebendo hoje a nossa convidada Daiênia Barbosa, dermatologista. Continuando com o nosso assunto de hoje, ética na estética. Estamos passeando aí por vários lugares. Chegamos em Hollywood agora, né? Isso aí. É porque não teve como não falar sobre isso diante do mundo inteiro ver, né, sobre o final do ano agora, que teve acontecimento do prêmio, onde várias pessoas que saíram de 2023 com uma cara e entraram em 2024, início de 2025 com outra cara, como se fosse colocar elas, lembrei na época das múmias. É como se fosse mumificar elas lá atrás e retornar, né, nesse momento. Sim. Como é lidar com essa mídia toda por trás e alguém bater na sua porta e mostrar pra você uma foto? Doutora? Eu quero ficar assim. Quero ficar assim. Olha, isso acontece, viu? Diariamente. Eu falo que dos homens, o padrão é o Gustavo Lima, mais pedido. O Gustavo Lima. É referência. Será que é porque ele é o imperador? Gente, Será que é a cara dele? Então. Ou é o status, né? Exatamente. Olha a confusão mental sobre a aí, imagem. Olha Mas a idealização, Exatamente. né? É interessante isso, né? Não tem como transformar ninguém em outra pessoa. Não tem como isso, tá? Quando a gente fala da Demi Moore, eu acho que foi um envelhecimento belo dela, né? A gente vê que não tem exageros no dela, né? Ela tem sim ali alguns procedimentos, a gente percebe procedimentos cirúrgicos, mas com uma naturalidade. Você vê que ela não tem aquele rosto exatamente igual das outras pessoas, é a beleza dela, né? Então, assim, quando a pessoa chega me falando que quer ficar igual, eu falo, olha, gente, para o seu rosto, a gente pode fazer isso, assim, assim, mas não que vai ficar igual, impossível, isso aí é questão de ética mesmo, você não prometer... ética na estética. Você não prometer resultados que você não vai alcançar, né? E interessante estar aqui com vocês, psicólogas, que eu já cheguei até a conversar com uma psicóloga amiga minha, de quando eu tenho alguns pacientes, deles passarem por uma avaliação com a psicóloga, antes de colocar isso na clínica, por trabalhar com estética, né, para alinhar aquela expectativa. Então, minha pergunta para ela era assim: você acredita que em 1, 2 avaliações ali você consiga esclarecer, mostrar isso para o paciente, que é ele, que não vou conseguir transformar ele em outra pessoa, que eu não vou conseguir chegar nesse resultado com ele, para isso ficar muito bem claro, seria né? em média de 10 a 12. Então, E difícil quantos ideais isso, né? terão que ser 10, quebrados, né? 10 a 12 encontros, por quê? Porque no início é só apresentação, né? No início o paciente vem com todos esses ideais, toda essa construção do eu ideal, toda essa questão do que a gente diz do narcisismo, aquela estrutura rígida, sabe? Sim. E aí uma sessão, outra sessão, né? 2, 3, 4 sessões,
Esse é para conhecer. Sim. Então, existe um protocolo, né? É como se fosse como todas as avaliações. Tanto avaliação para bariátrica, vasectomia, existe todas as avaliações para que seja real de algum caminho, e ainda é muito pouca. Sim. Por exemplo, só um parêntese, a avaliação de cirurgia bariátrica, existe um protocolo que se diz no mínimo 12 sessões. Por exemplo, em Curitiba, alguns cirurgiões só fazem cirurgia bariátrica após 1 ano de terapia ou análise. Sim. Então é muito subjetivo, mas dentro do código de ética, para ser válido, qualquer documento tem que ser no mínimo 10 a 12 Sim. sessões. Mas eu penso talvez assim para dar uma esclarecida, Sim. para trazer um pouquinho a pessoa para a realidade de que isso não vai acontecer. E essa questão ética, às vezes chegam, né, pacientes até falando de outros colegas que fizeram, não chegaram naquele resultado. Mas às vezes a pessoa não entende que aquele não era o resultado para ela, aquilo ali era o que realmente dava para fazer, entendeu? Então, assim, existe até essa situação delicada também, né? E vem que a questão da grande situação que nós vivemos hoje, que é a comparação. Exatamente. É se comparar com o outro, e aí se cai nesse lugar que você disse, na frustração. Exatamente. A frustração é uma armadilha, porque a partir do momento que onde eu me comparo com o outro, dentro da imagem do outro, do estilo de vida do outro, eu não vou alcançar. Tem um ditado sempre, a grama do vizinho é mais bonita, Sim. né? Sempre tem isso. E tem um lugar, ela fez o procedimento, nela ficou maravilhoso, a partir do momento que eu olho em mim, por quê? Porque é claro, né? A comparação é um grande lugar hoje, doutora, que leva, e é o lugar mais visto, que a gente fala na nossa área, aonde se cai na questão da depressão. Exatamente. Então, assim, esse tema da estética é realmente muito complexo, né? Sim. E é algo que a gente também tem que trabalhar, essa questão psicológica ali, né, com o paciente. A gente tem que trabalhar isso, né? Então, achei belíssima a sua resposta. Me surpreendi porque, como disse, cada um dentro da sua expertise. Sim. E é lindo, cada um que procurar você, ele vai ser único. Claro. Então ele vai ter o corpo único dele, você vai avaliar dentro da estética, que é da harmonia, e dentro da ética, que isso é para você. Exatamente. Aquilo que o outro fez era para ele. Exatamente. Então isso é para você, e a partir daquilo que cabe em você, para que caminho vamos? Exatamente. Achei lindo. E deixar isso muito claro, né? Que não é uma produção em série. Não é, né? É cada um ali sendo avaliado Doutora, individualmente. e se por um acaso algum telespectador entrar em contato e tiver alguma pergunta, a gente pode enviar e responder? Claro, fica à vontade, claro. Porque nosso programa, a gente gosta muito de interação com os telespectadores, né, Pétria? Sim. Então... É a presença deles, né? São as perguntas deles. E tu sabe que nós temos uma novidade? Não temos, Pétria? Isso aí, nós estamos agora com o Instagram novo, @programa Papo de Psicóloga, e as caixinhas de perguntas vão ser liberadas a partir de amanhã. E podem enviar. Acho que dá para liberar hoje após o programa. O que você acha, doutora? Eu acho que sim. Perfeito. Acho que top, né? Vamos responder lá todas as perguntas, podem enviar. Nos sigam nas redes sociais, não percam os nossos programas. Movimentem, caminho para amigos. Vamos fazer movimentar e fazer isso muito grande. Então, agradeço. Né? Não vamos se despedir agora, porque a doutora vai voltar para responder as perguntas ali por escrito, né? Sim, não pela imagem, mas pelas palavras. Foi uma honra e belíssimo abrir o ano com você. Eu que agradeço, foi uma honra muito grande para mim estar aqui no primeiro programa, né? No primeiro e no dia do dermatologista, né? E falando de um tema tão importante, né? Tão complexo, que é a estética, né? Então, agradeço muito. E a ética, né? Nós que agradecemos. Fábio, sempre uma honra estar com você mais uma vez nesse programa, nesse novo formato.
nesse ano que está se abrindo. E forma para isso, né? Para a gente se movimentando e Exatamente. transformando elas. Sim, e nada melhor para a gente trazer nesse dia, né, nesse novo formato, como a estética, né? A estética. Aquilo que nos movimenta de muitas E que nos formas. equilibra. Exatamente. Prazer, Pétria. É sempre um prazer.